Good morning, class. How are you today? I am fine. And you? How are you today? Espero que bem, não é? E saudáveis em casa. Então, students, vamos iniciar mais uma English lesson comigo, Teacher Jéssica. Então, já peço que vocês peguem os books de vocês lá onde a gente parou na aula passada, no nosso past lesson, page 8. Page 8. Ok? Para a gente dar continuidade nos nossos exercícios, a gente vai recapitular um pouco o que nós viemos aí estudando, né, durante as nossas últimas aulas. Nós estudamos aí um pouco sobre os cumprimentos, né, quando a gente conhece uma pessoa, algumas expressões que a gente usa ao encontrá-las, e também estudamos um pouco sobre o verbo to be, foi? O verbo to be, isso mesmo, na sua forma afirmativa. Então, a nossa atividade da aula passada foi justamente sobre isso, onde a teacher mostrou quem são o verbo to be, né, que é o is, o am e o are, e ele sempre geralmente vem depois de um sujeito, de um pronome, né? Então, I am a teacher, eu sou uma professora. You are a student, você é um aluno. I am hungry, eu estou com fome. Então, essas três palavrinhas, is, am ou are, é o verbo to be no presente, né, na sua forma afirmativa. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos exercícios na página 8, onde diz assim, Profile Game. Profile Game. Então, é um jogo do perfil. Observem nas figuras aí que tem algumas celebrities, algumas celebridades, não é? E aí, tem algumas informações sobre elas. E nós vamos fazer aí, descobrir quem são essas celebrities. Porque aí, ao lado dos cards, tem as figuras com o nome dessas celebrities e vocês vão ver as informações sobre ela e escrever o nome delas aí. Então, diz assim, work in pairs, mas vocês vão fazer individual. Read the profile cards and identify who the celebrities are. The photos can give you a tip. Então, as fotos já vai lhe dar uma grande dica, porque alguns vocês já devem conhecer, não é? Só pela imagem. Então, em cada um dos 4 cards, tem informações sobre 4 celebrities, 4 celebridades. Vamos descobrir. Então, o primeiro, a teacher vai pedir que vocês façam a leitura junto comigo, para que vocês já vão praticando aí o pronunciation, porque nessas frases vocês irão praticar algumas palavras importantes e o verbo to be, tá certo? Então diz assim, his salary impress people all over the world. Então, o salário dele, né, impressiona pessoas do mundo inteiro. 2. He is a Brazilian football player. Só dessa daí já dá pra você saber quem é, né? 3. His hairstyles change a lot. O estilo do cabelo dele, né, muda bastante. 4. He plays for the Brazilian team and for European teams. Então, ele joga pelo time brasileiro, né? E também europeus. And 5. His son is called Davi Luca. Então, o nome do filho dele é Davi Luca. Agora, o segundo card diz, they are Brazilian famous couple. Eles são um casal famoso brasileiro. They are TV presenters. São apresentadores de TV. They are from the state of São Paulo. Então, eles são do estado de São Paulo. They have 3 children. The children's names are Joaquim, Benício and Eva. Então, aí descubram. Agora, eu li os 2 primeiros com vocês. Então, eu vou pedir que vocês leiam os outros 2. Tentem descobrir sozinhos quem é os outros 2 últimos cards, ok? Quando você terminar, você vai fazer um card sobre você, dando informações sobre você. Você pode dizer o seu nome, a sua idade, a sua cor de cabelo, o nome dos seus pais. Então, crie o seu próprio card. Onde é que eu vou fazer, teacher? No seu notebook, tá certo? Logo após que você fizer essa questão, você pega o seu notebook e faz o seu próprio profile card, ok? Continuando. Se você quiser dar pausa no vídeo enquanto você faz essa primeira atividade, tá? Não tem problema. Vamos então dando continuidade aqui.
Agora nós vamos estudar um pouco de gramática, nós vamos ver os personal pronouns and possessive adjectives, que são os pronomes pessoais, certo? E os pronomes possessivos. Pela própria palavra já dá para me saber, né? É aquilo que indica posse. Então vamos lá. Antes da teacher explicar o exercício, eu vou fazer a explicação desses pronomes pessoais e possessivos. Então, primeiramente, os pronomes, students, eles são vários grupos de palavras, certo? E essas palavras vão indicar coisas diferentes. Hoje nós vamos estudar dois grupos diferentes de pronomes. Os pessoais, que é os que vocês já estudaram várias vezes, que são as palavras que vão indicar quem é o sujeito da minha frase. Se é ele, se é ela, se é eu, você. Então, do mesmo jeito que tem em português, tem em inglês. São eles: I, you, he, she, it, we and they. A teacher não vai colocar a tradução deles aqui, porque vocês já viram essa aula na aula passada. Então, se você assistiu direitinho, você sabe o que cada uma dessas palavrinhas significam, certo? Então, esse aqui são os pronomes pessoais. Então, se eu ver um pronome pessoal numa frase, por exemplo, eu vou poder identificar quem é o sujeito. Então, se eu digo assim: She is a beautiful girl. She is a beautiful girl. Eu estou dizendo, ela é uma garota linda. She is a beautiful girl. Quem é o meu pronome pessoal aqui? She, ó, que significa ela, certo? Então, se na sua frase tiver she, você sabe que ele é o pronome da sua frase, o pronome pessoal, referente aí ao sujeito, né? Agora, nós vamos estudar o segundo grupo de pronomes. São os possessives, tá certo? Os possessive adjectives. Aliás, adjetivos possessivos, tá certo, students? São adjetivos. A teacher falou pronomes, né? Não são pronomes possessivos, são possessive adjectives. Adjetivos possessivos, tá certo? Mas não se preocupe que senão não alterem nada. Então, quem são eles? Eles, students, são palavras que quando você vê em uma frase, em um texto, vão indicar a posse de alguma coisa, de algum objeto que alguém possui. Então, por exemplo, se a teacher falar assim, a minha mochila é verde. A minha mochila é verde. Então, nesta frase, se eu for colocar ela em inglês, ela vai ficar da seguinte forma: My school bag is green. Ok? My school bag is green. A minha mochila é verde. Então, qual palavra aqui está indicando posse? Está dizendo que algo é meu. My, não é? Minha mochila. Então, a mochila é de quem? Minha. Então, a palavra my é um adjetivo possessivo. Então, cada um desses adjectives são referentes a um pronome. Então, por exemplo, I, sou eu. Então, referente a ele, temos o my, que eu acabei de usar. Então, eu digo assim, I have a school bag. Eu tenho uma mochila. I have a school bag. Eu tenho uma mochila. Então, eu vou utilizar o pronome pessoal. Mas se eu digo my school bag is green, eu vou utilizar o pronome, né? O adjetivo possessivo, my. Então, referente a eu, temos meu. Então, I, my. Para you, your. Então, eu digo, your name is Alan.
O seu nome é Alan. Então, your vai ser aí o adjetivo possessivo. He, his, dele. Her, dela. It's, dele ou dela, quando for um objeto, um animal. Our, plural, nosso. Então, eu digo, our school is beautiful. Nossa escola é linda. Our school is beautiful. Their, deles ou delas. Então, eu digo, the team is there. Certo? Their team is nice. O time deles é legal. Então, their, deles ou delas. Certo? Então, sempre vai ser referente a um pronome pessoal. Então, de acordo com isso, vamos agora para o exercício. Primeira questão diz: observe algumas frases nesse quadrinho azul e lá do profile game, lá dos cards, certo? E responda as questões e verifique que algumas frases do jogo vão dar a resposta para vocês aqui na primeira questão. Diz assim: he's a Brazilian football player. They're TV presenters. She's a top model. Então, algumas frases aí lá do profile card. Item A. What word is used for a boy? Qual palavra nós usamos para o masculino, para um garoto? Né? Será que é he, she, I, you? Qual dessas? B. What word is used for a girl? Qual é usada para girl, garota? What word is used for a boy and a girl or a group of people? Qual é usada para dizer um grupo de garoto ou garotas no plural? Dessas aqui. Dica: use personal pronouns to identify the subject within a sentence. Então, é exatamente a dica que a teacher explicou para vocês. Com essas palavras aqui, numa frase, vocês vão identificar quem é o sujeito da sua frase, a pessoa que está falando na frase, certo? Question 2. Underline the word used to express what people have. Então, sublinhe as palavras que indicam o que as pessoas têm, ou seja, posse. Vocês vão identificar esses pronomes, esses adjetivos aqui, tá? Então, tem algumas frases e vocês vão identificá-las aí, sublinhando-as. Diz assim, dica: use possessive adjectives to indicate possession. Então, vocês vão usar essas palavras toda vida que você for indicar a posse de alguém. That is what a person has or what belongs to a person. Ou seja, o que uma pessoa tem ou algum objeto que pertence a ela. Terceira, complete the chart. Complete a tabela. Então, alguns estão faltando, vocês vão completar conforme eu coloquei aqui. Continuando. Complete as frases com o possessivo adjetivo correto. Então, tem as frases que vai completar corretamente. Então, lembrando aí, tem que prestar bastante atenção na aula que a teacher, no começo aí da explicação. 2. Put the words in order. Tem algumas figuras e logo abaixo tem uma frase que está com as palavras misturadas. Você tem que organizá-las e escrevê-las corretamente. Tem até um exemplo. Terceira, circule as palavras que estão em negrito corretamente e complete o diálogo. Then practice them. Então aí temos 3 pequenos diálogos e vocês vão ver que em cada frase tem 2 opções de palavras aí em negrito, mas só uma é correta. E pede que você circule ela e veja como é que vai ficar essas frases então, para você praticar, tá certo? Profile card. Então, 12ª questão. Então, write a short greeting card. Primeiro pede que você faça tá vendo esse quadrinho azul? Você vai fazer o quê? Se apresentar nele, tá certo? Então, cria aí um pequeno cartão de saudações, dizendo: olá, tudo bem, meu nome é... Certo? Ou seja, vai falar um pouquinho sobre você. Remember to be polite and indicate you're happy to get a new person. E diga também aí
prazer, no finalzinho do seu greeting card, escreva nice to meet you, prazer em conhecê-los. Go to the photos on page 8, você vai voltar lá na página 8, observem as fotos, né, das celebridades, certo? And choose a celebrity, escolha uma delas, certo? And get information about him or her. E você vai ver algumas informações sobre elas lá. Write simple and short sentences using a be and possessive adjectives to help other guests to the person. Suggest, mention the nationality, occupation, appearance, etc. Então, o que é isso, teacher? Simples, vocês vão voltar lá naquela página, olhem as celebridades, escolha uma. Você vai ver que lá no cartão dela tem algumas informações sobre ela. Pede que aqui abaixo, nesse espaço, você crie mais informações sobre ela para, se outra pessoa fosse tentar descobrir quem é, ler. Então, por exemplo, se eu fosse pegar aqui o card da Gisele Bündchen, né? Já tem algumas informações sobre elas, mas, por exemplo, pode ser que aí não tenha dizendo qual país, então eu posso colocar lá she is Brazilian para adicionar no cartão dela. Então você vai adicionar novas informações ao card da pessoa que você escolheu, tá? Não vale repetir informações que já estão lá. Então tente pensar aí curiosidades sobre essa pessoa. Para isso você vai precisar provavelmente da ajuda de um adulto, tá bom? Para você pesquisar um pouquinho mais sobre essa pessoa que você escolheu, tá ok? Então quando você terminar de escrever aqui mais informações sobre a sua celebridade escolhida, tá? Você vai ver aí quem é essa pessoa, né? Em cima aqui, who are they? Quem é ela? Então, a pessoa que for ler vai conseguir descobrir mais facilmente quem é ela, porque vão ter mais informações, tá? Teacher Jéssica, eu posso escolher uma celebridade que não estava lá? Pode. Se você quiser escolher uma outra celebridade que você já conhece informações sobre ela, sinta-se à vontade, porque eu sei que vocês são bem criativos, tá bom? Então, o exercício de vocês de hoje vai ser somente até a página 12, até a 12. Então, gente, assista uma videoaula sempre do início até o fim, porque senão vai dificultar na hora de você entender as questões e realizar as atividades, tá bom? Se você assistiu o vídeo inteiro e mesmo assim você tiver dúvidas, não se preocupe, você pode falar comigo no privado e me pedir ajuda, que eu vou estar à disposição de cada um de vocês, tá certo? Então eu vejo vocês na próxima aula, um beijo bem grande, fiquem com Deus, meus amores, e se cuidem, fiquem em casa. Bye!